Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre o reino protista. O reino protista, dentro da biologia, é um reino que nós chamamos de polifilético, o que significa que os vários organismos que o formam têm origens diferentes, mas foram agrupados dentro dessa mesma classificação. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre os protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares e eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica. Apesar de ser um termo bastante usado, não apresenta nenhum valor taxonômico, sendo considerado, portanto, um agrupamento artificial. Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos, como é o caso dos parasitas. Entre as doenças humanas causadas por protozoários, podemos citar a amebíase, a tricomoníase, a toxoplasmose e a leishmaniose, a doença de Chagas e a malária. Os protozoários apresentam reprodução assexuada com divisão binária, mas há algumas espécies que apresentam reprodução sexuada. Nesse último caso, observa-se a fusão desses organismos e formação de um zigoto para posterior divisão. Esse fenômeno garante a recombinação genética. Outra forma de recombinação é a conjugação, que é considerada por alguns autores como um tipo de reprodução sexuada. Outros protozoários ainda são capazes de produzir esporos que espalham pelo ambiente. Uma forma bastante usual de classificá-los é a maneira como eles se locomovem nos ambientes aquáticos. De acordo com esse sistema de classificação, os protozoários podem ser organizados em ciliados, flagelados, risópodos e esporozoários. Os protozoários ciliados são aqueles que se locomovem por auxílio de estruturas denominadas cílios, como o Paramecium, por exemplo. Os flagelados, por sua vez, utilizam como meio de locomoção flagelos, como é o caso do Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas. Existem ainda protozoários que se movimentam com a ajuda de pseudópodos, que são prolongamentos do citoplasma de suas células que vão modificando a sua forma, e assim eles conseguem se locomover. Esse grupo, do qual faz parte as amebas, são chamados de risópodos. Já os esporozoários não apresentam nenhum tipo de estrutura locomotora e são levados na forma de esporos pelo ar, pela água ou até mesmo pelos animais. Como exemplo desse grupo, podemos citar o Plasmodium vivax, que é o responsável por causar a doença malária.